a graça genuína. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque tanto para você quanto para mim, a graça tem que permanecer genuína em sua vida, e na minha vida também. Isso significa o quê? Que em tempo algum, nem você nem eu podemos misturar a esta graça algo que a vá corromper. Então, é preciso entender isso hoje. Porque quando a graça deixa de ser genuína, ela já não é graça. E é aí que está o perigo gravíssimo, que ninguém pode cometer esse erro. Esse erro pode desviar as pessoas da verdade. Pode desviar as pessoas da própria graça. Pode desviar as pessoas do próprio Senhor Jesus. Enfim, pode ser algo que pode levar a pessoa à ruína e à perdição. Então, não podemos cogitar a possibilidade de deixar isso acontecer em tempo algum. É errado isso acontecer. E nós não podemos ficar fazendo coisas erradas dessa forma. Ou de forma deliberada, de propósito mesmo, de forma intencional, como muitos hoje fazem. Infelizmente, essa é a realidade. Porque hoje o que vemos aí é que a graça já deixou de ser genuína. E ela está corrompida, pervertida, deturpada por várias coisas que foram, ao longo dos anos, foram sendo misturadas nessa graça, e aí se transformou nessa bagunça que é hoje aí. Nessa imundícia, nesse lixo, nessa porcaria, da qual o Senhor Jesus não está satisfeito. É claro que não está satisfeito. Porque a graça veio por intermédio dele. Aí surge um ser humano e começa a deturpar essa graça. Começa a corromper essa graça. E aí ela já não está mais genuína, nem pura e nem simples mais. Já está totalmente pervertida. E o resultado disso é desastroso. É perigoso demais. Não dá para ter uma vida em Cristo saudável se não estivermos firmes na graça genuína. Não dá. Então, agora é hora de parar de pensar sobre essa questão. Porque de hoje em diante não podemos mais cometer esse erro, ou participar desse erro, ou ser cúmplice desse erro, ser conivente, tolerar de boa mente esse erro, que é não estar firme na graça genuína. Tem muitas pessoas hoje que estão se firmando em uma graça que foi contaminada, digamos assim. Deixou de ser simples, deixou de ser pura, deixou de ser genuína há muito tempo. E muitos convivem numa boa com isso. Toleram de boa mente, aceitam mesmo. Porque quando a graça começa a ser transformada em libertinagem, como está escrito na Epístola de Judas, o resultado é terrível para a igreja. O Senhor Jesus não está concordando com isso em tempo algum. Quando ele vê essa situação acontecendo, por parte daqueles que deveriam estar firmes na graça genuína. Aí ele vê toda essa mistura sendo feita de forma irresponsável, digamos assim. E isso contamina o corpo de Cristo. Afasta as pessoas da verdade. Distancia elas da fé. A fé delas é pervertida por causa disso. Existe por aí uma cegueira de entendimento que impede as pessoas de verem isso hoje. Porque elas estão contaminadas demais. As complicações que isso trouxe para o corpo de Cristo são nocivas, perigosas, desastrosas. É pior do que um fermento que leveda toda a massa. Estar fora da graça genuína é pior do que um fermento que leveda toda a massa. Então, isso é errado demais.
E não cabe a você e a mim continuarmos aceitando esse tipo de coisa. Numa boa, como se fosse algo normal. Não é normal. É anormal. E esse algo anormal está pervertendo a consciência de muitas pessoas, pervertendo a fé. Então, isso é o que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, para que isso não aconteça, nós devemos entender que é preciso se purificar dos erros pelos quais as pessoas hoje se distanciaram da graça genuína. Não estão mais firmes nela. Agora, elas estão em um caminho inconstante por causa da mistura que foi feita. E essa mistura contaminou muitas pessoas. Então, isso é algo grave. E na Epístola de Pedro existe um texto falando claramente a respeito disso. Para que tanto você como eu hoje possamos estar firmes na genuína graça de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se quisermos viver mesmo para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso que isso aconteça de fato e verdade. Não pode ser da boca para fora. Não podemos aceitar mais que a graça tenha se transformado em libertinagem, como hoje se vê claramente. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito assim, ó: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Então, ele está falando e testificando de novo que sobre a genuína graça de Deus. Você tem que conhecer a genuína graça de Deus. Eu tenho que conhecer a genuína graça de Deus. E ao conhecermos a genuína graça de Deus, temos que estar firmes nela até o fim. Apegados com firmeza a essa graça genuína. Sem se desviar dela em tempo algum. Porque quem se desvia dessa graça está complicando a sua vida. Está aceitando que a graça seja transformada em libertinagem. E às vezes as pessoas nem percebem isso, não se dão conta, não estão vendo a gravidade dessa situação. Porque já estão muito, como é que eu posso dizer, muito conformadas, amoldadas a essa graça que eu vou transformar em libertinagem. E aí é tudo pervertido, tudo é liberado, tudo pode. Todos os pecados você pode praticar sem impedimento algum. Isso é algo que é um erro que o Senhor Jesus não concorda nem aprova em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. Nós devemos entender o que ele está dizendo aqui, ó. Que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Então, é para você e para mim estarmos firmes nessa graça genuína, sem se desviar dela em tempo algum. Não podemos aceitar algo que venha corromper essa graça, na sua ou na minha vida. Então, essa é a responsabilidade que devemos ter, porque hoje, infelizmente, o que se vê por aí, em muitos casos, já não é graça. E quando a graça já não é graça na vida de alguém, isso significa que ela já não está genuína na vida da pessoa. A graça genuína tem que produzir um bom resultado na sua e na minha vida. Mas quando a graça é transformada em libertinagem, por exemplo, aí ela não produz nenhum bom resultado. Só produz maus resultados.
E aí a vida em Cristo, ela perde o sentido, perde o rumo. A pessoa começa a praticar muitas coisas erradas e ela se acostuma com isso. Então, é preciso acabar com esse mal, cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva. É preciso estar firme na graça genuína até o fim. Esse tem que ser o nosso objetivo. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Então, vamos cumprir o chamado dele, para que possamos estar firmes na graça genuína até o fim de nossas vidas. Para que assim possamos ter os bons resultados disso acontecendo em nossa vida. Porque a nossa vida em Cristo, assim, será saudável, será irrepreensível, será separada de coisas erradas. Então, isso é algo bom. E algo bom tem que ser mantido na sua e na minha vida. Porque essa é a atitude que o Senhor Jesus quer ver partindo de mim e de você hoje. Sem dúvida alguma. Então, o nosso coração tem que estar confirmado com a graça genuína. Com certeza. Então agora eu espero que as pessoas entendam isso. Porque não dá para brincarmos com essa questão. Não dá para viver sendo, como é que eu posso dizer, sendo corrompido por uma graça que foi transformada em libertinagem. Não. O Senhor Jesus não quer isso, em tempo algum. Então agora é hora de entendermos isso. Porque é algo simples demais. Quando algo é simples, ele tem que ser simples até o fim. Na sua e na minha vida. Se referindo, é claro, à graça genuína. Porque na graça genuína não pode existir variação ou soma de mudança ao longo do tempo. Não. Ela tem que se manter a mesma. Na sua e na minha vida, até o fim. E devemos fazer com que isso aconteça de fato e verdade. Então, é hora de estarmos firmes na graça genuína. O propósito de nossas vidas é esse. Esse tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que nos empenhar com diligência cada vez maior e nos esforçarmos cada vez maior com perseverança para que isso aconteça. Dia após dia. Para que o nosso corpo, alma e espírito esteja firme na graça genuína. Para que nosso modo de pensar, de falar e de agir esteja firme na graça genuína. É assim que tem que ser. Então, eu espero que essa mensagem possa servir de edificação para o corpo de Cristo. Que precisa abrir os olhos, entender que isso tem que ser a realidade de sua vida. Estar firme na graça genuína. O propósito é esse. Qualquer outra coisa que não esteja de acordo com isso é errado. Você tem que rejeitar. Você não pode aceitar. Você tem que estar de acordo com a verdade. E a verdade é essa, que você e eu devemos estar firmes na graça genuína. Sem dúvida alguma. Para que assim possamos chegar no final aprovados. E não reprovados. Serão reprovados aqueles que estiverem na graça que foi transformada em libertinagem. Isso é algo muito perverso, digamos assim. Então, é hora de nos conscientizarmos a respeito disso. Entendemos essa questão. Porque esse texto aqui fala para mim e para você. Para que hoje possamos acertar segundo a verdade desse texto. Que ele ensina claramente. Ele mostra claramente que tanto você como eu devemos sim estar firmes na graça genuína. Dia após dia. Então, essa mensagem, com certeza, ela é boa, é útil para a sua edificação e a minha edificação em Cristo Jesus. Então, essa mensagem, com certeza, vai surtir algum efeito na vida das pessoas. E aí, todas elas vão querer estar firmes
na graça genuína para sempre. Então é isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.